Um casamento de 15 anos, construído sobre a rotina e o silêncio, é abalado quando um simples pedido de amizade no Facebook traz de volta uma paixão da adolescência. O que começa como uma nostalgia inofensiva se transforma em uma teia de mentiras, luxúria e uma traição que promete destruir não apenas uma família, mas a sanidade de todos os envolvidos. A vida de Ricardo era uma sucessão de tons de cinza. Aos 45 anos, o despertar era sempre acompanhado pelo som da cafeteira e pelo silêncio distante de sua esposa, Helena. O casamento, outrora vibrante, havia se transformado em uma convivência burocrática, onde o toque era raro e as conversas giravam apenas em torno de contas a pagar e da manutenção da casa. Helena era uma mulher dedicada, mas o tempo e a previsibilidade haviam erodido a admiração que Ricardo sentia por ela. Ele se sentia invisível, um figurante em sua própria existência, até que, em uma noite de insônia, a luz azul do celular iluminou o que seria o início do seu fim. Ao navegar por perfis sugeridos em uma rede social, um nome saltou aos olhos: Beatriz. O coração de Ricardo deu um solavanco que ele não sentia há décadas. Beatriz fora sua primeira namorada, o amor febril dos 17 anos que terminou de forma abrupta quando a família dela se mudou de cidade. Na foto de perfil, ela ainda carregava o mesmo olhar magnético, agora emoldurado por uma maturidade que a tornava ainda mais atraente. Sem pensar nas consequências, Ricardo clicou no botão de adicionar. O impulso foi a primeira rachadura em uma barragem que continha anos de frustração acumulada. A aceitação veio em menos de 10 minutos, acompanhada de uma mensagem privada. Beatriz não apenas se lembrava dele, como confessou que muitas vezes se perguntou por onde ele andava. As primeiras trocas de palavras foram cautelosas, mas rapidamente evoluíram para uma intimidade perigosa. Ricardo escondia o celular sob o travesseiro sempre que Helena entrava no quarto, sentindo uma descarga de adrenalina que o fazia se sentir vivo novamente. Ele passou a comparar a empolgação das mensagens de Beatriz com o desânimo das refeições ao lado da esposa. O passado começou a invadir o presente com uma força avassaladora. Beatriz descrevia detalhes de encontros que tiveram na juventude, reaquecendo memórias que Ricardo acreditava estarem mortas. Ela contava sobre seu divórcio recente e sobre a solidão que sentia em uma cidade grande. A vulnerabilidade dela agia como um imã. Ricardo, por sua vez, começou a mentir para Helena, inventando horas extras no escritório para poder passar mais tempo conectado àquela mulher que parecia compreendê-lo melhor do que ninguém. O perigo aumentou quando as mensagens de texto se tornaram áudios e, eventualmente, fotos. Ricardo sentia o peso da aliança no dedo como se fosse um grilhão de chumbo, mas o desejo de resgatar a juventude falava mais alto. Ele estava viciado na atenção de Beatriz, no modo como ela o elogiava e em como as conversas evoluíam para um tom cada vez mais provocante e proibido. Ele sabia que estava cruzando uma linha sem volta, mas o abismo à sua frente parecia mais convidativo do que o chão sólido e sem cor de seu lar. Enquanto Helena dormia ao seu lado, Ricardo planejava o primeiro encontro pessoal com Beatriz. O pretexto de uma viagem de negócios em uma cidade vizinha foi a desculpa perfeita. Ele sentia uma mistura de pavor e euforia. O homem honesto que ele fora durante anos estava sendo devorado por um estranho que não se importava em destruir tudo o que construiu. O reencontro estava marcado para uma tarde de quinta-feira, em um hotel discreto que Beatriz havia sugerido, longe dos olhares conhecidos. Ricardo não imaginava que, ao abrir a porta daquele quarto, estaria assinando a sentença de morte de sua paz, pois Beatriz guardava segredos que iam muito além de um simples amor de infância. O ambiente do hotel tinha um cheiro de limpeza impessoal que contrastava com o caos que rugia no peito de Ricardo. Quando a porta se abriu, a imagem de Beatriz superou qualquer expectativa. Ela não era apenas uma lembrança, era uma presença física avassaladora. O abraço inicial, que deveria ser um cumprimento de velhos amigos, transformou-se instantaneamente em um beijo faminto. Não houve espaço para diálogos ou explicações. O reencontro foi uma explosão de desejo reprimido por 20 anos, uma entrega bruta que ignorava qualquer senso de moralidade ou compromisso. No calor daquele quarto, Ricardo esqueceu de Helena, dos filhos e das promessas feitas no altar. O corpo de Beatriz parecia desenhado para se encaixar no seu, e a intensidade do ato trazia uma crueza que ele nunca experimentara em seu casamento morno. Havia uma urgência animalesca em cada toque, uma busca por preencher o vazio de décadas com prazer físico imediato. Ele se sentia poderoso, desejado e, pela primeira vez em muito tempo, protagonista de uma história excitante e perigosa. Após o encontro,
O retorno para casa foi um exercício de atuação. Ricardo precisava olhar nos olhos de Helena e fingir que nada havia mudado, enquanto o perfume de Beatriz ainda parecia impregnado em seus poros. A mentira tornou-se uma ferramenta de uso diário. Ele começou a desenvolver uma habilidade assustadora para ocultar rastros, senhas trocadas, histórico de navegação apagado e uma frieza crescente com a esposa. Helena, por sua vez, percebia o distanciamento, mas atribuía ao estresse do trabalho, sem imaginar a profundidade da traição. Beatriz passou a exigir mais. O que era um encontro fortuito transformou-se em uma rotina de escapadas semanais. Ela sabia exatamente quais botões apertar para manter Ricardo sob seu domínio, alternando entre a doçura e a manipulação emocional. Ela enviava fotos explícitas durante o horário de almoço dele, garantindo que a mente de Ricardo estivesse constantemente focada no próximo encontro. A relação escondida florescia como um parasita, alimentando-se da estabilidade do casamento de Ricardo. A tensão dentro de casa começou a transbordar. Ricardo ficava irritado com perguntas simples de Helena sobre seu dia. Qualquer tentativa de aproximação da esposa era vista por ele como uma invasão ou um fardo. Ele passou a sentir desprezo pela rotina doméstica, vendo em Helena a personificação do tédio, enquanto Beatriz representava a liberdade e a luxúria. O ego de Ricardo estava inflado. Ele acreditava que poderia manter os dois mundos separados para sempre, controlando as peças desse jogo arriscado. No entanto, a confiança excessiva é o primeiro passo para o erro. Em uma tarde de sábado, enquanto Ricardo tomava banho, seu celular, que ele acreditava estar bloqueado, vibrou repetidamente sobre a mesa de cabeceira. Helena, que apenas pretendia ver a hora para organizar o jantar, notou que a tela mostrava notificações de um aplicativo de mensagens oculto. As mensagens eram curtas, mas carregadas de uma intimidade que não deixava margem para dúvidas. Helena sentiu o sangue congelar nas veias ao ler o nome da remetente, percebendo que o homem com quem dividia a cama era um completo desconhecido, e decidiu que não confrontaria Ricardo naquele momento, mas sim que começaria sua própria investigação. O ar dentro da casa tornou-se rarefeito para Helena. Cada respiração parecia um esforço consciente para não desmoronar diante da traição escancarada na tela do celular. Diferente do que Ricardo imaginava, ela não era uma mulher frágil. Anos de convivência haviam lhe dado a capacidade de ler os silêncios do marido, mas aquela descoberta era um abismo. Em vez de gritos, ela escolheu a observação. Helena passou a ser uma sombra dentro do próprio lar, documentando cada saída tardia, cada ligação atendida em sussurros na varanda e cada mudança súbita no humor de Ricardo. Enquanto isso, Ricardo mergulhava mais fundo na sua ilusão. A relação com Beatriz havia atingido um patamar de obsessão. Ele já não se contentava com hotéis, ele desejava a presença dela em todos os momentos. Beatriz, percebendo o poder que exercia, começou a semear discórdia. Ela questionava por que ele ainda permanecia em um casamento morto, usando a culpa e o desejo como chicotes. Em um encontro num apartamento alugado por ela, a discussão subiu de tom. Ricardo sentiu, pela primeira vez, a agressividade de Beatriz, que exigia uma posição definitiva. O sexo, antes uma celebração, tornou-se uma moeda de troca, carregado de uma tensão que beirava o entimento. Helena, por outro lado, começou a notar padrões. Ela descobriu que as supostas reuniões de Ricardo coincidiam com movimentações bancárias suspeitas. O dinheiro da reserva da família estava sendo drenado para sustentar aquela vida paralela. A dor da traição física deu lugar à fúria pela traição patrimonial e moral. Ela instalou um rastreador no carro do marido, assistindo pelo computador, com os olhos banhados em lágrimas e ódio, o ícone do veículo parar exatamente no endereço de um condomínio de luxo na zona sul da cidade. A dualidade de Ricardo estava cobrando seu preço. No trabalho, ele cometia erros banais por estar distraído com mensagens eróticas. Em casa, a máscara de marido exemplar estava rachada. Ele mal conseguia olhar para as fotos dos filhos na estante sem sentir um peso no estômago, mas o vício em Beatriz era como uma droga pesada. Ele estava disposto a queimar tudo o que construiu por um pouco mais de adrenalina. Ele não percebia que Helena já não perguntava mais sobre o seu dia. Ela apenas observava, com um sorriso gélido, enquanto ele se enredava em suas próprias mentiras. Certa noite, Beatriz enviou uma mensagem audaciosa. Ela queria conhecer a casa dele. Ela queria ver de perto a vida que ele se recusava a abandonar. Ricardo tentou negar, temendo desastre, mas Beatriz o ameaçou.
dizendo que apareceria de qualquer forma se ele não a convidasse enquanto a esposa estivesse fora. A loucura de Beatriz começava a dar as caras, revelando que aquele amor de infância era, na verdade, uma personalidade possessiva e instável. Ricardo se viu encurralado entre a esposa que ele traía e a amante que começava a chantageá-lo. O que Ricardo não sabia era que Helena já havia contratado um investigador profissional, e as fotos que estavam sendo tiradas naquele exato momento mostravam muito mais do que apenas um beijo de despedida no estacionamento. A quarta-feira amanheceu com uma tensão elétrica. Helena informou a Ricardo que passaria o dia na casa de sua mãe, dando-lhe o espaço que ele precisava para o seu erro final. Ricardo, sentindo-se aliviado e ao mesmo tempo aterrorizado, cedeu à pressão de Beatriz. Ele a buscou e a levou para dentro de seu santuário familiar. Ver Beatriz sentada no sofá onde Helena costumava ler, ou segurando as taças de cristal que foram presente de casamento, trouxe a Ricardo uma sensação de profanação que o excitava e o enojava simultaneamente. Beatriz agia como se fosse a dona do lugar. Ela percorreu os quartos, tocou nas roupas de Helena e criticou a decoração, tentando apagar a presença da rival. O encontro naquele ambiente proibido foi regado a vinho e uma luxúria vingativa. Eles se entregaram em cima da mesa de jantar, um ato de desrespeito supremo à memória de 15 anos de união. Ricardo sentia que estava destruindo o passado para forjar um futuro incerto, sem perceber que Beatriz estava filmando escondida alguns momentos daquela tarde, guardando munição para um plano que ele sequer suspeitava. Enquanto o adultério ocorria dentro da casa, Helena estava a poucos metros dali, dentro de um carro comum, observando tudo através das lentes do investigador. Ela viu as luzes se apagarem e as cortinas se fecharem. Cada minuto que passava era um prego no caixão do seu amor por Ricardo. A tristeza havia sido completamente substituída por um desejo de justiça frio e calculado. Ela não queria apenas o divórcio, ela queria que Ricardo sentisse a mesma humilhação que ela estava suportando. Ao final do dia, Ricardo deixou Beatriz em sua casa e voltou para o lar, limpando apressadamente qualquer vestígio da presença dela. Ele lavou as taças, trocou os lençóis e perfumou a casa, tentando apagar o cheiro do pecado. Quando Helena chegou, ele a recebeu com um beijo na testa, um gesto mecânico que ela recebeu com uma indiferença que ele, em sua arrogância, interpretou como cansaço. O jantar foi servido em um silêncio sepulcral, onde cada barulho de talher parecia um tiro. A confiança de Ricardo o cegou. Ele acreditava que tinha saído impune do teste mais arriscado de sua vida. No entanto, Beatriz começou a mudar o tom das mensagens naquela mesma noite. Ela já não era mais a amante compreensiva, mas sim uma mulher que exigia dinheiro e atenção imediata, sob pena de enviar os vídeos que fizera na tarde de amor para todos os contatos de Ricardo. Ele percebeu, tarde demais, que havia trazido uma cobra para dentro de seu ninho e que o amor de infância era, na verdade, sua maior ruína. Na manhã seguinte, Ricardo recebeu um envelope pardo por debaixo da porta do escritório, e ao abrir, encontrou não fotos da amante, mas fotos de sua própria esposa encontrando-se com um advogado renomado na área de divórcios litigiosos. O pânico se instalou no peito de Ricardo como uma mão fria apertando seu coração. Ele olhava para as fotos de Helena com o advogado e percebia que o jogo havia virado. Ele não era mais o caçador, era a presa. A sensação de controle que ele ostentava desmoronou instantaneamente. Ele tentou ligar para Beatriz em busca de conforto, mas ela não atendeu. Em vez disso, recebeu uma notificação de transferência bancária que ele não reconhecia. Uma quantia alta havia saído de sua conta conjunta para uma conta desconhecida. Ao chegar em casa, Ricardo encontrou Helena sentada à mesa, mas não havia jantar. Havia apenas um notebook aberto e uma expressão de absoluta tranquilidade no rosto dela. Ela não gritou, não chorou e não atirou objetos. Com uma voz gélida, ela pediu que ele se sentasse. Helena deu o play em um vídeo. Na tela, Ricardo viu a si mesmo e Beatriz no sofá da sala, as imagens nítidas capturadas pelas câmeras de segurança que ela havia instalado secretamente dias antes. A humilhação de se ver naquela situação, despido de sua dignidade, foi pior do que qualquer bofetada. A discussão que se seguiu foi brutal. Ricardo tentou balbuciar desculpas, falando sobre crise de meia-idade e sobre como Beatriz o havia seduzido. Helena apenas riu, um riso sem alegria que ecoou pelas paredes da casa. Ela revelou que já sabia de tudo desde o primeiro clique nas redes sociais. Ela contou como monitorou cada centavo gasto e cada mentira contada. A revelação mais chocante, porém, ainda estava por vir.
Helena sabia quem Beatriz era de verdade, algo que Ricardo, em sua cegueira passional, nunca se deu ao trabalho de investigar. Beatriz não era apenas uma ex-namorada. Ela era uma golpista profissional que já havia passado por situações semelhantes em outras cidades. Ela buscava homens em crise matrimonial para extorquir o máximo possível antes de desaparecer. Ricardo era apenas o próximo alvo da lista. Enquanto ele achava que estava vivendo um romance de filme, ela estava apenas executando um plano de negócios. O golpe era duplo. Helena havia descoberto e, em vez de se unir a Ricardo, deixou que ele se afundasse sozinho para facilitar o processo de separação total. Abalado, Ricardo tentou confrontar Beatriz em seu apartamento, mas encontrou o lugar vazio. Ela havia sumido, levando consigo o dinheiro que ele transferira e o pouco de autoestima que ainda lhe restava. Ele estava sozinho, sem a amante que acreditava amar e prestes a perder a esposa que subestimara. A casa, que antes era seu refúgio, agora parecia uma prisão de memórias amargas e traição. Ao voltar para casa naquela noite, Ricardo encontrou as fechaduras trocadas e suas malas jogadas na calçada, junto com um bilhete de Helena dizendo que o próximo encontro deles seria apenas diante de um juiz. O sereno da noite começou a molhar as malas de couro jogadas na calçada, mas Ricardo não sentia o frio. Ele estava paralisado diante da porta que, por 15 anos, foi a entrada de seu porto seguro. A luz da varanda se apagou, um sinal claro de que Helena não pretendia abrir nenhuma brecha para diálogos. Ele era agora um estranho em sua própria rua, sob o olhar curioso de vizinhos que fingiam não observar por trás das cortinas. Sem ter para onde ir, Ricardo buscou refúgio em um motel barato, o mesmo tipo de lugar que meses antes ele usava para luxúria, mas que agora cheirava a fracasso e solidão. O silêncio do quarto de aluguel era interrompido apenas pelo som das notificações de seu celular. Não eram mensagens de amor de Beatriz, mas sim alertas de cobranças e e-mails de seu advogado avisando que suas contas haviam sido bloqueadas judicialmente. Ricardo tentou, desesperadamente, rastrear o paradeiro de Beatriz. Ele mergulhou nas redes sociais dela, apenas para descobrir que o perfil que o seduzira tinha sido deletado. O amor de infância era um fantasma digital, uma miragem criada para explorar suas fraquezas. Ele percebeu que nunca amou a mulher real, mas sim a fantasia de quem ele era quando estava com ela. A autodestruição de Ricardo atingiu o ápice quando ele decidiu, em um surto de embriaguez, voltar à casa de Helena durante a madrugada. Ele gritou o nome dela, implorou por perdão e esmurrou a porta até que os nós de seus dedos sangrassem. A resposta não veio de Helena, mas de uma viatura da polícia, chamada pelos vizinhos. Ver-se algemado, sendo conduzido para a delegacia sob as luzes vermelhas e azuis, foi o momento em que a ficha finalmente caiu. Ele havia perdido tudo. Sua reputação, sua família e sua dignidade foram trocadas por alguns momentos de uma paixão fabricada. Na cela fria da delegacia, Ricardo teve tempo para pensar na ironia de sua vida. Ele achava que Helena era a parte fraca e previsível da relação, mas ela se mostrará uma estrategista implacável. Enquanto ele se perdia nos braços de uma golpista, Helena protegia o futuro dos filhos e preparava o terreno para sua própria libertação. A raiva que ele sentia por Beatriz começou a se transformar em um ódio profundo por si mesmo. Ele era o único culpado por ter aberto a porta para a destruição. Ao ser liberado na manhã seguinte, Ricardo recebeu uma ligação de um número desconhecido. Por um segundo, seu coração saltou, esperando ser Beatriz querendo explicar tudo. Mas a voz do outro lado era masculina, grave e carregada de escárnio. O homem se identificou como o verdadeiro marido de Beatriz, ou melhor, de Silvana, o nome real da golpista. Ele disse que Ricardo era apenas mais um patrocínio para a vida de luxo que eles levavam no exterior e que deveria agradecer por estar vivo. O mundo de Ricardo girou enquanto ele processava que a traição era muito mais profunda e profissional do que ele jamais poderia imaginar, e que o pior golpe de Helena ainda estava por vir, escondido em um segredo de família que ela guardara por anos. Semanas se passaram e Ricardo vivia em um estado de letargia em um pequeno apartamento alugado. O processo de divórcio avançava como um rolo compressor. No entanto, algo o incomodava. Por que Helena, sendo uma mulher tão íntegra, demorará tanto para confrontá-lo se sabia de tudo desde o início? A resposta veio através de um envelope anônimo deixado em sua caixa de correio. Dentro, não havia fotos de traição, mas documentos médicos e registros de uma clínica de fertilidade datados de 20 anos atrás, antes mesmo de eles se casarem. Ricardo sentiu o chão desaparecer.
Os documentos provavam que ele era estéril devido a uma complicação de saúde na juventude que ele sempre ignorou. O choque foi físico. Se ele era estéril, quem eram os filhos que ele tanto amava e pelos quais agora lutava na justiça? A imagem de Helena como a esposa traída e santa começou a desmoronar em sua mente. Ele percebeu que o casamento deles foi construído sobre uma mentira muito mais antiga e sombria do que a sua aventura com Beatriz. Helena o usará para dar um nome e uma vida estável a crianças que não eram dele. Com essa nova arma em mãos, Ricardo marcou uma reunião de emergência com Helena em um local público. Ele chegou com os documentos sobre a mesa, os olhos injetados de quem não dormia há dias. Ele esperava ver desespero ou negação no rosto da esposa. Mas Helena apenas olhou para os papéis com um desprezo soberano. Ela se inclinou para a frente e sussurrou que sabia que esse dia chegaria. Ela confessou que, na época, estava desesperada e que ele era o homem perfeito, estável, influenciável e fácil de manipular. Ela nunca o amou de verdade, ele foi apenas uma ferramenta de conveniência. A revelação foi como uma punhalada. Ricardo percebeu que passará 15 anos vivendo uma farsa completa. A traição dele com Beatriz parecia quase infantil perto da frieza com que Helena arquitetara toda a vida deles. O ódio entre os dois era agora mútuo e absoluto. Helena deixou claro que, se ele tentasse usar a esterilidade para contestar a paternidade ou o patrimônio, ela destruiria o que restava de sua carreira expondo os vídeos íntimos com a golpista para todos os seus clientes e familiares. Era um xeque-mate moral. Eles estavam presos um ao outro por crimes diferentes. Ricardo pela luxúria e pela burrice, Helena pela manipulação e pelo engano vitalício. A conversa terminou sem soluções, apenas com a certeza de que ambos estavam condenados a uma guerra eterna. Ricardo saiu do café sentindo que não tinha mais identidade. Ele não era pai, não era marido e não era mais o homem de sucesso que acreditava ser. Ele era apenas um destroço humano, vagando por uma vida que nunca lhe pertenceu de fato. Em meio ao desespero, Ricardo recebeu uma mensagem de texto de um número internacional com apenas uma localização e uma foto. Era Beatriz, ou Silvana, em uma praia paradisíaca, segurando um drink e usando o relógio de ouro que ele pensou ter perdido no dia em que ela sumiu. A foto de Beatriz foi o estupim para a última centelha de sanidade de Ricardo. Ele não queria mais dinheiro, perdão ou o seu casamento de volta, ele queria vingança. Usando o pouco que lhe restava de crédito, ele viajou para o local da foto, uma cidade costeira isolada. Ele passou dias vigiando os hotéis de luxo até que a viu. Ela estava acompanhada do homem que o ligara, o tal marido. Eles riam, celebrando o golpe bem-sucedido. Ricardo sentiu um calor negro subir pelo pescoço. Ele não era mais o Ricardo educado do escritório, ele era um homem que não tinha mais nada a perder. O confronto ocorreu em uma ruela escura atrás de um restaurante badalado. Ricardo não usou palavras. O embate foi físico, violento e carregado de anos de frustração. Ele conseguiu recuperar parte do que lhe foi roubado, mas, no processo, percebeu que a violência não preenchia o buraco em sua alma. Beatriz, caída e sangrando, olhou para ele com um sorriso cínico e disse que ele deveria agradecê-la, pois ela foi a única que lhe deu momentos de verdade em uma vida inteira de mentiras contadas por Helena. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer soco. Ao retornar ao Brasil, Ricardo não procurou advogados ou Helena. Ele foi até a praia onde costumava levar os filhos e sentou-se na areia, observando o horizonte. Ele decidiu que não lutaria mais por um patrimônio manchado de sangue e decepção. Ele assinou todos os papéis do divórcio, entregando a Helena tudo o que ela queria, com uma única condição, que ela vivesse com a culpa de saber que ele agora sabia de toda a verdade. Ele abriu mão da paternidade legal, mas o peso daquela revelação assombraria a Helena em cada olhar que os filhos dessem a ela. O amor de infância, que no início parecia uma promessa de felicidade, revelou-se um catalisador de destruição. Ricardo mudou-se para uma cidade pequena, onde ninguém conhecia sua história. Ele passou a viver de forma simples, trabalhando com as mãos, longe das redes sociais e das telas que o traíram. A cicatriz em seu rosto, fruto da briga com o comparsa de Beatriz, era um lembrete diário de que o passado é um solo perigoso para se caminhar. Helena, apesar de ter ficado com a casa e o dinheiro, nunca mais teve uma noite de sono tranquilo. O silêncio da casa, que antes era preenchido pela presença de Ricardo, agora era povoado pelo medo de que os filhos descobrissem a verdade sobre suas origens. O preço da sua vitória foi uma solidão vigiada.
A história de Ricardo e Helena não terminou com um final feliz, mas com a clareza brutal de que, quando se constrói uma vida sobre mentiras, a verdade não liberta. Ela apenas reduz tudo a cinzas. Hoje, quem passa por um pequeno marceneiro no interior, vê um homem de cabelos brancos que nunca sorri e que mantém o celular sempre desligado, sabendo que, às vezes, o maior ato de amor é deixar para trás tudo o que um dia chamamos de vida.